Muito bom dia, minha gente querida! Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Lembrando você que nós estamos seguindo aqui nos caminhos de Tiago. Tem sido uma jornada extraordinária e de um profundo lapidar da parte do Senhor para conosco. Vamos lá, o tema da oração da manhã de hoje é a guerra contra si mesmo. Este será o tema de hoje. Fique atento a tudo aquilo que você vai ouvir. Certamente será um tempo desafiador. Antes de prosseguirmos por aqui, eu faço aquele pedido todo especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Fazendo isso, você vai abençoar o canal Acima da Média. Muito bem, minha gente querida, a nossa devocional de antes de ontem, nela nós observamos que Tiago iria nos levar a refletir sobre 3 tipos de guerra. O primeiro, a guerra contra os outros. Esse foi o tema de ontem. A guerra contra si mesmo nós estaremos vendo hoje e amanhã estaremos falando sobre a guerra contra Deus. O nosso texto devocional do dia de hoje é Tiago capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Eu quero fazer a leitura do texto neste exato momento e no decorrer aqui do nosso estudo devocional eu quero citá-lo novamente. O texto vai nos dizer o seguinte a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Queridos, o texto vai falar para nós a respeito da fonte de todas as guerras. E essa guerra, ela é gerada no coração do homem. Quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 4, isso vai ficar bem claro para nós. Nós precisamos fazer aqui uma validação deste versículo com a citação que está registrada no capítulo 3, versículo de 13 a 16. Eu quero ler novamente o capítulo 4, versículo 1. Tiago aqui faz a pergunta muito séria que nos leva à reflexão. Ele vai nos dizer de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Isso aqui é uma constatação que Tiago está fazendo. E a resposta vem através de uma nova pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago ele faz aqui uma pergunta afirmativa. Ele vai dizer, está dentro de vocês? Observem. Será que o problema não está aí? E quando nós vamos lá então para o capítulo 3, voltando ao capítulo 3, versículo de 13 a 16, nós temos essa constatação sendo citada ali atrás. O verso 13 vai dizer então o seguinte, quem é sábio tem entendimento entre vocês? Ele começa com uma pergunta. E aí, ele vai apontar o caminho, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ele aqui vai apontar o caminho da sabedoria. E no versículo 14 do capítulo 3, nós lemos o seguinte, preste muita atenção. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Tiago usa essa expressão, nem neguem a verdade, porque é o que se constatava na vida dos nossos irmãos. E no versículo 15 do capítulo 3, nós lemos o seguinte, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. E o verso 16 então fecha. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí a confusão de toda espécie de males. O grande problema que os irmãos estavam enfrentando nesse momento
é que havia ambição, e o texto complementa dizendo uma ambição egoísta e inveja, coisa terrível. Bom, vamos entender algumas coisas aqui bastante importantes. Tudo isso é fruto do quê? Da essência, a essência do pecado, que é o egoísmo. O pecado é o que afasta o homem de Deus. Isaías, no capítulo 59, verso 1 e 2, asseveradamente vai afirmar o seguinte: eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas observe agora o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isso aqui tem relação com a vida de oração, e um coração entorpecido pelo pecado, ele vai levar o homem a estar distante de Deus em múltiplos aspectos. Bom, a segunda coisa que a gente precisa entender aqui nesse momento é que desejos egoístas são muito perigosos. Tiago vai citar duas coisas perigosas que partem de um coração egoísta. A primeira delas são ações erradas. E qual é a ação errada que nós conseguimos encontrar no capítulo 4, versículo 2 do livro de Tiago? Versículo 2 vai dizer o seguinte para nós, preste bastante atenção. Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Tiago vai falar de uma ação errada. E qual era a ação errada? A cobiça, o egoísmo, a inveja, a rivalidade estava no coração dos nossos irmãos, segundo o que Tiago nos afirma no seu livro. Segundo elemento perigoso que parte de um coração egoísta são orações erradas. Observe o contexto. Ele fala de cobiça e que eles não têm, porque a cobiça é algo que não procede de um coração sábio. O texto fala de uma morte, e na minha concepção aqui uma morte mais espiritual do que pessoal, que poderia também chegar no aspecto mais pessoal, fisicamente falando, porque o fruto do pecado é a morte, a gente sabe disso, e ele vai falar de inveja. Mas o versículo 3, ele vai falar para nós de uma segunda ação que é fruto de egoísmo, orações erradas. Capítulo 4, verso 2 de Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. E qual é a razão pela qual as orações não eram respondidas? Porque eles pediam para gastar nos seus próprios deleites. Deu para entender, gente querida? Observe agora, Tiago ele vai se mover do relacionamento errado com os irmãos para um relacionamento errado com Deus daqui a pouco. Por isso ele fala no primeiro momento de uma guerra que acontece com as pessoas, esse era o grande problema, mas ele agora vai citar a guerra que acontece contra si mesmo, que brota do coração do homem. E daqui a pouco, amanhã nós vamos ver sobre a guerra gerada contra o próprio Deus. Quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida é errada. Pode ter certeza, escreve isso que eu estou falando para vocês. Nossas orações não são respondidas quando há guerras nos nossos corações, quando nós estamos em guerras contra as pessoas, os nossos irmãos, e as paixões dentro do nosso coração estão afloradas. Quando temos guerra com os irmãos, nós temos a comunhão interrompida com Deus. Esse é um dos grandes problemas e que as pessoas às vezes não conseguem entender, motivo pelo qual elas não são abençoadas. O tempo todo estão em guerra contra as pessoas. Como é que um coração guerreoso, se é que a gente pode assim dizer, vai ter a bênção de Deus? A oração, ela seria a solução para tudo isso, segundo Tiago. Mas na prática a oração não estava funcionando, porque ela estava motivada pelas mesmas razões que provocavam as contendas naquele momento.
Sempre que há guerras dentro, no íntimo dos nossos corações, haverá guerra fora, no campo dos relacionamentos. Isso é tudo fruto do egoísmo do coração do homem, segundo o que Tiago nos diz. Minha gente querida, quando o coração do homem está em guerra interna, ele dá alguns passos que eu gostaria de dizer que são passos destrutivos. Então eu quero que nesse exato momento você avalie o seu próprio coração, sejamos corajosos para isso, e vamos aqui atentar para alguns elementos muito importantes, porque se o nosso coração está em guerra, nós estamos dando alguns passos muito perigosos. Primeiro, quando um coração está em guerra, ele se arma. Ele se arma de argumentos, ele se arma de intenções e por aí vai. Segundo, procura se guarnecer do seu conhecimento tático e mundano para derrubar os outros. Eu mesmo já presenciei e vivenciei os frutos do coração, de um coração que está em guerra, ou de corações que estavam em guerra. As pessoas não medem esforços, elas não se preocupam com você, com a sua família, elas não se preocupam com aquilo tudo que você possa ter semeado de bom na vida delas. Não, elas querem o que elas querem e elas vão usar de todas as artimanhas satânicas, diabólicas para te derrubar. Então, atente, cuidado se o seu coração está em guerra, muito cuidado. Terceiro, o coração quando está em guerra interna, lá no íntimo, a pessoa ora contra os outros e não contra as trevas. Ele inverte a posição da oração. Deveríamos estar orando contra as trevas, contra as ciladas do diabo, mas começamos a orar contra as pessoas. Quarto, o homem arma emboscadas através de palavras para ver se o outro cai. Cuidado, não se utilize desse tipo de artimanha, isso é diabólico, não permita isso ser vivido por você em momento algum. Um outro elemento muito forte, quando o coração está em guerra, a pessoa tem a crítica muito aguçada e muito forte no seu coração. Eu costumo dizer que pessoas críticas são pessoas, em primeiro lugar, mal resolvidas, segundo, que não estão entendendo o que Deus está fazendo, e em terceiro, são em alguns aspectos mal amadas por si mesmas. Em quarto, pessoas que são muito críticas, elas precisam entender que as pessoas não vão fazer tudo para agradá-las. Uma pessoa crítica, ele sempre vai conseguir achar um problema quando o problema não existe. Cuidado com pessoas críticas, cuidado para não ser um crítico. Cuidado, muito cuidado. Em sexto lugar, o homem procura aliados para vencer nas artimanhas das sutilezas de um coração que está em guerra. O homem procura aliados. Ele, por último, em sétimo lugar, quando o coração está em guerra, ele faz espionagem através de supostos momentos de comunhão. É mais ou menos assim, ele se aproxima de pessoas que tem contato com quem ele deseja prejudicar para supostos momentos de comunhão e para difamação, para falar da vida dos outros e por aí vai. Muito cuidado, é uma palavra de alerta aqui no dia de hoje, em nome de Jesus. Isso tudo é uma grande tragédia, fruto de carnalidade. Isso é guerra contra si mesmo, até porque o fruto de tudo isso é um grande desmoronamento gerado pelo próprio Deus que não está dormindo. Ou seja, haverá um momento de prestação de contas se você tem o seu coração guerreoso. Se você está em guerra contra si mesmo, a palavra de hoje é cuidado. Avalie as suas ações, avalie o seu próprio coração, livre-se de si mesmo. Vamos às aplicações do nosso estudo de hoje, um estudo desafiador e de uma profunda ponta aqui de introspecção. Primeiro,
Ore para que Deus lhe mostre se você está em guerra contra si mesmo, e se a resposta for positiva, mude a sua postura hoje. Nem que você tenha que gemer para estar em paz. Segundo, peça que Deus revele quem são as pessoas que estão em guerra em sua volta e não se alie a elas para nada. Não negocie os seus valores. Cuidado. Por último, se esforce para ser sábio promotor da paz e que a paz esteja gravada no seu coração, em nome de Jesus. Nossa oração no dia de hoje: Pai, nos ajude a vencer as nossas guerras pessoais, em nome de Jesus. Todos nós em algum momento enfrentamos guerras, que as nossas guerras não cresçam dentro de nós, para que não possamos colocar em prática no campo dos relacionamentos e no campo espiritual contra a pessoa do próprio Deus. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Vem comigo nessa oração, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, no nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas nas Tuas mãos e clamo que dos altos céus o Senhor ouça a nossa oração nesse momento. O Senhor conhece todos os que estão ouvindo esta oração da manhã, que estão em guerra contra si mesmos, estão guerreando, estão lutando, às vezes com medo de perder posições, cargos, funções, às vezes com medo de perder o emprego por conta da difamação gerada no coração de pessoas malignas em sua volta. Que o teu filho, que a tua filha não caia nesse laço satânico de permitir que a guerra continue sendo estabelecida no seu próprio coração. E quem sabe, Deus, eu quero neste exato momento pedir que aqueles que estão a um passo de iniciar uma guerra pessoal contra os outros, que isso cesse, para que o teu filho não sofra as consequências. Tem misericórdia. Nós sabemos que algumas situações de guerra são inevitáveis, até porque o Senhor nos ama e quer nos livrar de situações maléficas em nossa volta. Há momentos, sim, que nós temos que entrar em guerra e dar um basta diante de algumas situações. Mas quando aqui Tiago vai nos levar a essa reflexão, a esse ponto de reflexão, ele fala de guerras geradas por motivos torpes, errados, ambições egoístas, por inveja e tantas outras coisas mais. Nos livra dessa desgraça, nos livra desse mal. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, nos ajuda, por favor. Dá-nos a tua paz, livra-nos de nós mesmos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida? Que Deus abençoe a todos. Se você foi abençoado, conhece alguém que está em guerra pessoal, compartilhe esta oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.